Nós vamos refletir na palavra de Deus a partir deste momento. E você vai ficar na expectativa de saber qual é o texto bíblico. E ele não será anunciado nesse momento. No meio da mensagem, eu vou anunciá-lo. Tá ok? Mas o tema da mensagem eu já posso anunciar para vocês. Pessoas que abençoam nossas vidas. Pessoas que abençoam nossas vidas. Sabe, queridos, durante a jornada da nossa vida, a gente lida com todo tipo de pessoa. Não é verdade? Existem aqueles que são naturalmente mais preservados, aliás, reservados e cuidadosos, e não vão de imediato confiando questões que precisam aguardar o nível de amadurecimento de um relacionamento, de uma amizade, ou de uma relação profissional, né? Mas existem aquelas que têm uma fé nas pessoas, independentemente de conhecê-las ou não. Isso vai fazer com que algumas sofram mais que outras, mas também pode fazer com que algumas percam a oportunidade de serem abençoadas antes na relação do que as outras também. Mas, via de regra, a gente lida com todo tipo de gente. A gente lida com gente muito boa, mas também lida com gente ruim. A gente lida com pessoas de coração bom, sabe? Pessoas que são, caridosas, pessoas que são solidárias, pessoas que têm um coração acessível, e algumas delas você consegue perceber, a bondade da alma refletida nos olhos. Você consegue perceber isso através das palavras. Alguns corações são facilmente discernidos, a bondade desses corações. Agora, existem outros também que são ruins, que são pessoas que até se fingem de boas, são como que lobos travestidos com pele de cordeiro. Gente que maquina o mal, gente que, para tudo está pensando em retirar e ter vantagem. O primeiro pensamento, o primeiro engendramento da mente é o que eu posso ganhar com isso. E quando eu digo isso, não é o aproveitamento da oportunidade, mas é o destaque do caráter ruim. A gente lida com esse tipo de gente, e a vida vai nos ensinando, e vez por outra, a gente é pego, tropeçando nesse juízo e acabando sendo prejudicado por estarmos lidando com pessoas ruins como se fossem pessoas bem intencionadas, e na verdade são pessoas mal intencionadas. Lidamos, queridos, com gente honesta, gente para quem a palavra ainda vale alguma coisa, gente para quem a palavra e o caráter são os seus bens mais caros, gente que quando diz para você uma coisa, você pode escrever, porque vai ser aquilo, Agora, existem aquelas pessoas que você não pode escrever aquilo que é dito. Existem pessoas que são honestas, mas existem pessoas que são desonestas também. Eu me recordo, e eu já falei isso aqui, eu acredito, que quando eu era bem pequeno, a minha avó me mandava no armazém ou na mercearia do seu Antônio e dona Regina, o seu Antônio, diácono Antônio, já de saudosa memória, e a irmã Regina
tomavam conta da mercearia, e lá tinha o caderninho de anotações, coisa de outro tempo, né, irmão Carlos? Né? E lá no caderninho de anotações tinha lá a página da dona Tacilina, minha avó, né? E ele sabia que ele poderia mandar tudo o que minha avó pedia, porque quando chegasse no finalzinho do mês lá, Moisés, vovó ia lá e honrava o compromisso, porque era gente honesta. Agora, tem gente que quer dar volta nos outros o tempo inteiro, sabe? Gente que quer obter vantagem o tempo inteiro. A gente lida com esse tipo de gente. A gente lida também com gente correta, sabe? Gente que não negocia princípio, que não negocia valor, que não quer, sabe, receber nenhum tipo de vantagem indevida diante de um processo que é comum a todos. É aquele pessoal que não gosta de furar fila, é aquele pessoal que não gosta de receber troco a mais, sabe? E é aquele pessoal que tem, por uma conduta correta, uma das formas de expressar tanto o seu caráter, mas principalmente a sua educação. Mas existem também aqueles que são oportunistas. E quando eu digo oportunistas, não é aproveitar a oportunidade que é boa, sabe? Mas é ser oportunista procurando sempre uma forma de burlar, dar a volta, ferir, infringir, aproveitar uma falha do sistema. Tem gente que é aproveitador. Gente, vamos falar a verdade aqui entre nós. Lidar com gente não é um negócio fácil. Sandro, diz para mim, se você tivesse que lidar com você, seria um negócio fácil? Todos os dias? Eu acho que você se aborreceria com você, Sandro. Sabe por quê? Porque eu me aborreceria comigo, né? Eu acho que cada um de nós, hein, Júlio? Diga para mim, não é não? Não seria um negócio fácil, não. Eu acredito que por essa razão Deus nos dá as esposas que temos, né? Para que desenvolva, sabe, uma habilidade, uma capacidade, encontrarmos alguém que nos suporte, né? Encontrar alguém que nos ature, vamos assim dizer. Lidar com gente, queridos, é matéria exaustiva na faculdade da vida. Você não aprendeu tudo que a vida pode ensinar, mas certamente aprendeu muito sobre o que ela ensina sobre lidar com gente. E como eu já disse, lidar com gente é uma matéria exaustiva, sabe? Na faculdade da vida. Você está sempre aprendendo a lidar com pessoas. E mais, acredite você, quanto mais você lida com pessoas, quanto mais você se expõe no relacionamento, mais você aprende que menos sobre elas você sabe. Você ainda consegue ser surpreendido. Você ainda consegue, sabe, se assombrar e se assustar com determinadas reações e determinadas coisas que acontecem. E a gente vai aprendendo, e a gente vai amadurecendo. Mas existe uma classe de pessoas que se destaca das demais. Sabe qual é? É a classe das pessoas que abençoam as nossas vidas. É aquele grupo de pessoas que parece não, tenho convicção, tenho certeza, são colocadas por Deus na nossa vida, para quê? Para nos abençoar nos encorajando, nos abençoar nos fortalecendo, nos abençoar nos ouvindo, nos abençoar dizendo-nos coisas que precisamos ouvir quando mais ninguém tem coragem de dizer. Não é verdade? Existe essa classe de pessoas, sabe, que contribuem de forma significativa e nos marcam de maneira muito especial. Eu sei que você conhece gente assim, eu tenho amigos assim. Eu tenho pessoas assim, e não somente amigos assim, eu tenho familiares assim. Vez por outra, minha esposa vira para mim e fala assim: olha, me escuta, mesmo que você não queira me ouvir, porque você é teimoso, mas ninguém vai dizer para você o que eu estou dizendo agora, e é verdade. Aliás, hoje é o dia da esposa de pastor, não sei se ela viu, mas eu botei uma declaraçãozinha singela lá no Facebook, porque na verdade ela não é a esposa do pastor. Eu é que tenho o privilégio de ser casado com ela. Yes!
Yes! Sensacional. Eu estava forte, né? É isso aí. Eu é que tenho esse privilégio, né? Eu disse que ela é quem me pastoreia. Olha só. E ali o cajado rola solto, irmãos. Né? Para a glória de Deus, o cajado rola solto. Mas, enfim, a gente precisa desenvolver um hábito, sabe qual é? Nunca deixar de reconhecer as pessoas que abençoam a nossa vida. Nunca deixar de reconhecer as pessoas que, sabe, são usadas por Deus para nos fazer crescer, para nos abençoar, para nos ajudar. Sabe, gente, esse negócio de reconhecimento não é algo que a gente busca, não, e nem deve buscar. Mas é sempre bom quando isso acontece, sabia? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu no ano passado, no primeiro treinamento presencial que eu fiz com a liderança da igreja. Foi o primeiro treinamento presencial que eu fiz com a liderança da igreja. Nós fizemos uma dinâmica de grupo. Eu não sei quantos estavam, Gabi estava aí, que nós fizemos aqui do lado, não estava não? Irmão Carlos estava aí, nós fizemos a dinâmica das frutas, né? Valdilane estava, quem é que estava aí da liderança da igreja? E tem uma turma ali atrás, pastor Paulo, Paul, Evaldo, um monte de gente, né? E aí, nós fizemos um grande círculo, né? E eu tinha algumas frutas ali, e não somente frutas, tinha alguns legumes também, tinha um ovo, né? E aí, eu ia passando para sabe, o primeiro elemento, passava uma maçã, passava um abacaxi, passava um pepino, passava um mamão, passava uma laranja, passava o ovo, passava o limão, e eles iam jogando e passando um para o outro, aí o mamão caía no chão, estourava todo, aí o pessoal ficava assim, e esquece o mamão não, resolve o mamão. Resolve uma mão, e caiu o pepino, quebrou o pepino, resolve o pepino, e todo mundo ia devagarzinho com o abacaxi na mão, porque abacaxi eles não jogavam um para o outro não, Sandro, eles pegavam e passavam de um para o outro, porque o abacaxi estava com a coroa e ia acabar machucando, né? Aí uma vez, aí estavam brincando com o ovo, jogavam o ovo de um lado, até que o ovo bateu no meu carro e quebrou, e tal, e aí quando a lição, né, a lição moral, do final daquela dinâmica, é que cada um daqueles elementos representava uma pessoa, um tipo de pessoa, né? Um tipo de pessoa, umas mais frágeis que as outras. E como nós normalmente lidamos com os problemas que elas possuem e representam, e a gente precisa resolver uma mão, precisa resolver o pepino, entendeu? Precisa descascar o abacaxi, né? E infelizmente o ovo não sobrou para contar a história, porque ele quebrou. Mas tinha uma figura no meio daquela dinâmica muito interessante. Era o limão. E o limão, no final da dinâmica, ele estava inteirinho. Inteirinho. E olha, aquele limão caiu, foi no chão. Ele foi jogado de um lado para o outro e batia o limão no chão e tal. E aí eu peguei o limão e eu mostrei. Está vendo esse aqui? Esse aqui? Esse aqui é aquele nosso voluntário, é aquele nosso irmão que sofre, mas não reclama. Você olha ali por fora, está íntegro, não está? Inteirinho, limpinho, mas de tanto que bateu no chão, ele por dentro, ele está todo molengo. Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais, e ele vai embora. A gente vai perder o limão. E a lição moral daquela dinâmica é para que nós aprendêssemos a lidar com as pessoas em suas distinções, nas suas diferenças. Mas aqui se aplica em relação ao limão, sabe, o que eu estou falando em relação ao reconhecimento. Existem pessoas que são acionadas para tudo, mas dificilmente recebem um muito obrigado, uma palavra de reconhecimento, um carinho, né? Um reconhecimento qualquer. A pessoa não vive para isso, mas isso ajuda de repente a fazer com que o seu coração se sinta melhor e seja curado de algumas feridas. Sabia disso? Em alguns casos nós temos que parar e resolver, sabe, um prejuízo grande. Em outros não está nem aparecendo, mas a pessoa por dentro está destruída. Sabe, se você fizer um furo e apertar, sai o sumo todinho de tão magoado por dentro que está.
A gente precisa aprender a reconhecer as pessoas que abençoam as nossas vidas. Você tem feito isso? Você tem dirigido palavras às pessoas que têm sido bênção na sua vida? Sabe, por que eu estou falando sobre isso? Paulo, ele possuía um número bastante significativo de pessoas que o abençoavam. Já sabe que eu vou falar sobre o apóstolo Paulo. Não, eu vou falar sobre alguém de quem Paulo falou. Ele tinha uma quantidade enorme de colaboradores, de amigos, de pessoas que o abençoavam e que marcaram a sua vida de uma maneira muito especial. Dentre essas pessoas, eu quero destacar uma delas nessa hora. E agora eu quero ler o texto da palavra de Deus que se encontra na carta aos Romanos, no capítulo 16, versos 1 e 2. A Bíblia diz assim para a gente, está na projeção, acho que você vai poder acompanhar. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao meu e ao seu coração. Amém? Eu quero tentar aplicar de maneira mais rápida, agora, algumas características que fizeram Paulo destacar Febe nesse momento em que Febe saía da Grécia, ali de Cencreia, sabe, aproximadamente ali 8 quilômetros de Corinto, em direção a Roma, para estar junto da igreja de Deus que se encontrava em Roma. E a gente pode afirmar, olhando para Febe, afirmar algumas coisas sobre pessoas que abençoam nossas vidas. E aí eu tenho 4 delas para poder afirmar nessa hora. A primeira delas é que pessoas que abençoam nossas vidas são pessoas recomendáveis. Pessoas que abençoam as nossas vidas são pessoas que nós não pensamos 2 vezes em recomendar para alguém. São pessoas que nós não pensamos 2 vezes em indicar para alguém. A gente não tem receio, não tem medo, porque elas abençoaram tanto a nossa vida que nós conseguimos acessar o coração daquela pessoa e muito dificilmente erraremos no nosso juízo. Conhecemos o seu caráter, conhecemos o seu coração, sabemos da sua intenção, sabemos o que Deus é para a vida desta pessoa e nós nos sentimos à vontade para recomendá-las para uma outra pessoa. Eu estou falando de algo sério. O apóstolo Paulo vai dizer assim, escrevendo, olha, recomendo-vos a nossa irmã Febe. Paulo está no texto, aí você pode passar o slide, por favor, que é a próxima tela. Recomendo-vos a nossa irmã Febe. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava avalizando Febe diante daqueles irmãos em Roma que sequer a conheciam. Mas ele estava dizendo, olha, eu estou enviando para vocês a irmã Febe vai abençoar a sua vida, a irmã Febe vai ajudar vocês, a irmã Febe é uma pessoa que tem a minha confiança, é alguém que eu estou tranquilo em recomendar. Pessoas que abençoam nossas vidas são pessoas recomendáveis, porque elas foram além das nossas expectativas. São pessoas que não são apenas aquelas que atendem às nossas expectativas. A gente sabe, nós temos aí profissionais que prestam serviços, eventualmente para um e para outro, e a gente espera que o profissional preste um bom serviço. Então, na verdade, ele está satisfazendo uma expectativa que já existe. Neste caso, é algo que vai além da expectativa, porque não é apenas o serviço em si, não é apenas a coisa que será realizada, é um coração que está indo, é uma pessoa. Existem pessoas que são excelentes profissionais, mas os corações são inescrupulosos.
Pessoas que são, por exemplo, como na era dos pais da igreja, Aurélio Agostinho, chamado de Santo Agostinho, professor de oratória, se tornou o pai, um dos pais da igreja, converteu-se lendo a carta aos Romanos. Mas era um devasso, era um excelente professor, mas era alguém com o moral completamente comprometido. Mas sabe, queridos, essas pessoas são recomendáveis, porque elas vão além das expectativas. Elas vão além das necessidades. Elas são pessoas a quem conhecemos o caráter, conhecemos o coração e sabemos, elas são pessoas que não farão mal, pelo contrário, farão bem àquele a quem eu recomendar. Pergunta de prova para nós nessa noite. No lugar de Febe, seria você uma pessoa recomendável? Porque fazermos a reflexão em cima da figura de Febe, a partir do testemunho do apóstolo Paulo, é algo muito impessoal. Nossa, como Febe era uma pessoa boa. Olha, o apóstolo Paulo avalizou o seu caráter. O apóstolo Paulo a enviou e a recomendou àquela igreja. Mas o objetivo dessa recomendação é gerar a seguinte reflexão: e eu, com todas as minhas limitações, com todas as minhas mazelas, com todas as minhas dificuldades, será que eu seria uma pessoa, pelo apóstolo Paulo, recomendável? É para que nós olhemos para nós e tenhamos a coragem de encarar os nossos defeitos. E Paulo em momento algum diz que Febe era uma pessoa perfeita, que Febe era uma pessoa sem qualquer tipo de restrição, que ela tinha completamente imune aos problemas da vida. Não, ela era gente como eu e você, ela tinha os seus problemas, tinha suas dificuldades e tinha suas imperfeições. A questão é, seria você uma pessoa recomendável? Segundo, além de pessoas que abençoam as nossas vidas serem recomendáveis, outra característica importante em relação a elas é que elas estão em trânsito. São pessoas que estão em movimento. Eu vou mostrar e vou explicar o que eu quero dizer com isso. Pessoas que abençoam nossas vidas, elas estão em trânsito. Olha o que o apóstolo Paulo diz assim, olha: recomendo a nossa irmã Febe, que está, é o texto do próximo slide, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos. Primeiro, eu não estou mandando a vocês um desocupado, eu não estou mandando a vocês alguém que não tem frutos para compartilhar, eu não estou recomendando a vocês alguém que não tem nada para oferecer. O que eu estou recomendando a vocês é alguém que está servindo a igreja, é alguém que está dedicando ali os seus dons e seus talentos, é alguém que está ali dedicando as suas habilidades, é alguém que está abençoando a sua própria comunidade de fé, e também a comunidade que está envolvida com a sua comunidade de fé, com a sua igreja. Ela que está indo, ela é serva. Na verdade aqui o termo é diaconia. Qual serve? Esse é um dos textos bases para justificar o papel de diaconisa na igreja, que sofreu tanta resistência ao longo de muitos anos, mulher ser diaconisa, né? E isso agora, com Febe, nós temos um exemplo claro, porque era alguém que servia à igreja e estava dizendo para eles, olha, recebam ela no Senhor, porque ela está saindo daqui, ela está indo aí para Roma para abençoar, ela está envolvida com os projetos de Deus, ela está sempre servindo. O problema é que quando a gente fala sobre esse negócio de trânsito, de movimentação, nem sempre essas movimentações elas acontecem porque as pessoas estão servindo. Elas acontecem porque as pessoas não estão servindo. É porque elas querem que as coisas aconteçam para elas, aconteçam para si. Então elas querem sempre receber
antes de pensar em oferecer. E a Bíblia vai dizer para a gente que coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. É por isso que pessoas fazem um movimento, sabe, de trânsito, sabe, de vários lugares, sabe, durante a sua vida, de várias igrejas ao longo da sua vida. A gente sabe que existem momentos que são momentos de relacionamento, problemas que aconteceram, outras movimentações de Deus no seu reino, levando uma pessoa daqui para ali, de lá para cá. A gente consegue perceber e discernir claramente todas essas coisas. A gente percebe quando Deus está movimentando as peças no tabuleiro do seu reino. Glórias sejam dadas a Jesus. Mas existem aquelas que não conseguem ser bênção em lugar algum, porque não conseguem servir em nenhum lugar. Percebe como é que a coisa funciona? Elas estão em trânsito, mas elas estão servindo. Elas estão em trânsito, mas elas estão abençoando. Elas estão em trânsito, mas elas estão colocando-se à disposição, estão colocando o seu coração, colocando aquilo que são, aquilo que tem à disposição do reino. Deus quer que nós sejamos pessoas assim. Será que continuamos sendo pessoas recomendáveis? O objetivo da reflexão dessa noite não é para que nos condenemos, não, é para que nos ajustemos. É para que nos ajustemos. Então são pessoas que estão em trânsito. Ela estava servindo na igreja em Cencreia, e agora estava em trânsito por envio do apóstolo Paulo. Ela estava como que indo como missionária, né? Sabe, para Roma, para abençoar aqueles irmãos, envolvido com as coisas do reino de Deus. O reino de Deus diz respeito, acredita numa coisa que eu vou dizer para você, meu querido, o reino de Deus não se resume àquilo que a igreja faz. O reino de Deus é a expressão daquilo que a igreja é, e a igreja é você. Logo, o reino de Deus está onde você está. Amém? O reino de Deus vai estar onde você estiver. E ali você pode servir e abençoar alguém. Terceiro lugar, pessoas que abençoam nossas vidas, além de serem recomendáveis e estarem em trânsito, elas possuem necessidades. É o caso do limão, que eu contei ainda agora há pouco. É o caso do limão. O apóstolo Paulo diz assim, olha, lendo os 2 versos inteiros, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo o que de vós vier a precisar. E ajudem ela. Ajudem ela. Sabe por quê? Porque ela também tem necessidade. Porque ela também tem carência. Porque essa pessoa não é um super-homem e muito menos a Mulher Maravilha. Essa pessoa não tem peito de aço e não está ligado a uma bateria 24 horas por dia. Essa pessoa também cansa, essa pessoa também passa por desgaste, essa pessoa também tem família, essa pessoa também tem os seus conflitos, as suas lutas interiores, quem sabe esteja lutando contra problemas emocionais. E normalmente essas pessoas que abençoam são aquelas que são mais sugadas, e delas nós queremos receber, como se nós fôssemos vampiros sugando delas a vida. Eu estou falando alguma coisa estranha, irmãos? Aí, a pessoa que ajuda assim, ela chega à seguinte conclusão: eu vou parar. E aí usa o seguinte ditado, né? Eu vou parar, porque com fulano vinde a nós, ao vosso reino nada. Não é isso? A pessoa só quer, preciso dela nada. Só quer receber ajuda, só quer receber, sabe, atenção, só quer receber carinho. Aí quando eu preciso de ajuda, nada. E você vai abençoando porque é a sua natureza, o seu coração é bom. Só que chega um momento em que todo mundo cansa. O apóstolo Paulo, ele já vacina aqueles irmãos em Roma, dizendo com a sua autoridade apostólica o seguinte: olha, ajudem em tudo, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque ela é uma joia
sabe? Essa irmã é uma preciosidade, sabe? Esse irmão é uma preciosidade. Então a gente precisa também olhar, porque é engraçado, né? Por trás de todo sorriso, de todo tudo bem, não é assim? E aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Beleza. Por trás desse sinal, existe simplesmente uma pessoa cujo coração precisa ser acessado, porque também tem necessidades. A gente só não teve o interesse de descobrir qual é. Sabe uma coisa que é muito ruim? Muito ruim. Eu vou repetir, é ruim demais. É quando você é reconhecido pelas coisas que você faz, não por quem você é. É quando você é importante pelo que você pode oferecer, e não por aquilo que você é. Isso é ruim demais. Porque, na verdade, para o outro, você é nada mais, nada menos que um prestador ou uma prestadora de serviço. E não um coração que tem carências e que merece respeito. É impressionante isso. Mas sabe o que acontece? Acontece que para todo mundo, em algum momento, chega a hora em que a ficha cai. A questão é, há quanto tempo vai se submeter a isso? Porque, no fundo, quem tem o timer para dar um basta é justamente essa pessoa, é a FEB. É a FEB. Eu me recordo, eu vou me dar o direito só de, não vou citar nome não, para não gerar constrangimento, né? Mas um dos primeiros aconselhamentos que eu tive aqui na igreja, o pastor Paulo estava presente comigo, né? Ele ficou, e aí um dos voluntários da igreja começou a falar sobre as questões do ministério, e eu falei assim, olha, antes de todas essas coisas eu quero saber como é que você está, porque você é mais importante do que aquilo que você faz. Não foi, pastor? Você é mais importante do que aquilo que você faz. Eu não disse isso para essa pessoa somente, eu disse isso para outras pessoas também. As pessoas têm necessidades, e elas precisam ter essas necessidades supridas. E se Deus coloca elas em nossa vida para nos abençoar, é porque Deus espera que nós as abençoemos também. Amém, queridos? E em último lugar, para a gente poder encerrar o papo, as pessoas que abençoam as nossas vidas, além de serem pessoas recomendáveis, estarem em trânsito e possuírem necessidades, elas possuem uma história. Todas elas possuem uma história, e essa história não pode ser negligenciada. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, olha, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está na igreja, servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. Aí vai dizer assim, olha, bota o texto para mim, isso, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Não é porque ela não é porque ela se tornou agora, é porque isso é uma prática na vida dela. Ela tem sido, o que isso me leva a crer? Que essa pessoa, ela tem uma história, e essa história, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser considerada. A gente não pode atropelar a história da vida de ninguém com os nossos caprichos. A gente não pode passar por cima das pessoas por causa das nossas necessidades e também por conta do desejo que temos, e muitas vezes imperativo, de que essas pessoas simplesmente nos ajudem. Eu me recordo de um tempo em que uma das minhas tia-avós, sei lá, a minha tia-avó, uma delas, ficou melhor assim, né? Ela saiu da igreja, ela mudou de igreja, ela era um membro
histórico. Ela era uma membro histórica na vida da igreja de onde ela congregara. E ela saiu porque simplesmente a liderança da igreja passou por cima e não respeitou a história de vida daquela mulher. Se uma pessoa está passando por uma dificuldade, o problema nunca pode ser só a dificuldade em si. Existe uma história que precisa ser respeitada. Eu me recordo de um dos ensinamentos do livro Quebrando Paradigmas, do pastor Ed Renekiewicz, que foi bastante comentado recentemente por conta de algumas declarações que julgo terem sido infelizes que ele deu, mas isso não significa que tudo que ele fez e tudo que ele escreveu se perde por conta disso, claro que não, continua sendo um pastor respeitado, né? E deve ser respeitado, afinal de contas é pastor. E aí, ele escreve no seu livro Quebrando Paradigmas, que sempre que alguém vai fazer qualquer tipo de mudança e alteração na vida de uma igreja, isso precisa obrigatoriamente levar em consideração as pessoas que remaram o barco até aquele momento. A gente precisa levar em consideração todas aquelas pessoas que suaram a camisa e conduziram, a igreja, passando pelos momentos mais difíceis, que você não teve conhecimento, que você não viveu, que você não presenciou, que você não sabe exatamente como foi. Você recebe informações assim muito pueris sobre o que foi que aconteceu, como foi e etc. Mas essas pessoas, elas não são números, elas não são estatísticas, elas são gente de verdade e têm coração, possuem história e precisam ser respeitadas. Respeitadas. O que a gente descarta é assunto. A gente não descarta a pessoa. Eu sei que você possui história. E a sua história de vida é importante. Afinal de contas, é a sua história. Eu tenho a minha história. E o juízo que fazem a nosso respeito, seja lá quem for, não pode desconsiderar a história que a gente viveu. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, por conta disso, ele faz a seguinte declaração, ele diz, olha, desde agora, ninguém me importune, traduzindo, ninguém me encha a paciência, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Respeitem a minha história, é o que o apóstolo Paulo diz. A gente precisa levar em consideração a história das pessoas. Então, a minha pergunta para você é: você está ferido, machucado, porque alguém não respeitou a sua história? Ou quem sabe você não respeitou a história de alguém, mas esse não é o objeto agora da nossa reflexão. Você está triste, está machucado, porque não teve a sua história respeitada? Deus respeita. Deus respeita. Queridos, o legado é a história de um servo, a história de um servo é que o mantém vivo depois de morto, é a sua história, é a minha história, que vão contar depois de mim, que vão falar sobre mim. Então isso não pode ser desprezado, porque isto será o que me manterá vivo depois. Me manterá vivo depois. Te manterá vivo depois. Nessa noite, eu trouxe essa reflexão para que nós fizéssemos uma série de ponderações. Primeiro, somos pessoas recomendáveis? Estamos em trânsito servindo? Se não estamos, precisamos. Estamos com necessidades que não estão sendo supridas? E estamos nos relacionando com pessoas sem nos preocuparmos com as necessidades que elas têm? A sua história tem sido desrespeitada? Ou quem sabe você desrespeitou a história de alguém? Eu quero muito
que um dia esse texto da palavra de Deus se aplique a mim. E eu desejo que esse texto da palavra de Deus se aplique a você. De tal forma que apenas o nome Febe seja substituído pelo meu e pelo seu. Recomendo-vos o nosso irmão Leonardo, que está servindo a Igreja Batista Vida em Niterói, para que o recebais no Senhor como convém aos santos, e o ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetor de muitos e de mim inclusive. Mas agora eu quero aproveitar esse momento específico para reconhecer uma classe de pessoas, que são as mulheres da nossa igreja, que são as irmãs da nossa igreja, aquelas que estão nos acompanhando pela transmissão e aquelas que estão aqui, porque são mulheres de Deus. Não são perfeitas, não. Não são, não. E glória a Deus porque não são. Mas são mulheres de Deus. E eu quero, hoje pela manhã fizemos uma homenagem às mulheres, né? Eu quero que a Ellen deixe o vídeo no ponto, que antes de eu encerrar a mensagem com o último slide, eu quero que a gente assista a esse vídeo. Pode ser, Ellen? Pode ser agora? Então pedir só para apagar a luz para que todos possam ver, e o pessoal do som capriche aí para que todos possam discernir o que sobre elas será dito. Pode apagar a luz, pode abaixar aqui, apagar a luz, por favor. Vamos lá. Dia 8 de março, Dia da Mulher. Mulher, sempre me pergunto como você consegue, ou como você faz, em que função você trabalha melhor. Não sei responder. Trabalha, estuda, cuida de tudo e de todos com muita elegância, tudo com salto e batom, algumas de tênis, mas não perdem seu encanto. Mulher, no que você é especialista? São tantas as suas habilidades. Professora, nos ensina a ser forte e a não desistir nos dias mais difíceis. Médica ou enfermeira, não mede esforços para cuidar de quem ama, sarando as feridas de muitos corações. Muitas vezes, tendo em si um coração ferido. Psicóloga tem sempre um conselho e uma solução para alguém, ainda que ela mesma esteja precisando. Engenheira, decoradora e arquiteta, constrói um mundo forte e o decora com a sua beleza e encanto. A artista pinta em seu rosto um sorriso, mesmo querendo chorar. A maquiagem esconde os olhos cansados por sua incessante rotina. Economista faz milagres com recursos quase impossíveis, arrumando espaço até para mais um par de sapatos em seu armário. Você é rápida, faz muitas coisas ao mesmo tempo, é inteligente e forte, muito forte. Nunca tira folga nem descansa. Sua especialidade? Ser mulher, super-heroína, capaz de fazer múltiplas funções, dando o melhor de si, sem perder o horário no salão de beleza. Feliz Dia da Mulher. Podemos aplaudir as nossas irmãs. Parabéns a Gabi pelo texto muito bonito, Gabi, Deus te abençoe. Assim como Paulo reconheceu Febe como alguém que abençoou sua vida, reconheça os servos e servas que Deus usou para abençoar a sua vida e também esta igreja. De maneira especial, nos lembramos das mulheres, suas orações, lágrimas, que Deus usou para construir
a história e tem usado para construir a história e reconstruir a história de muita gente aqui neste lugar. A minha palavra é esta. Coloca o slide para mim. Recomendo-vos as nossas irmãs que estão servindo na Igreja Batista Vida em Niterói. Que Deus abençoe ricamente as vidas de cada uma de vocês. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Amanhã nós teremos o início da semana, da terceira semana de oração, Eleva os Meus Olhos. E a primeira noite será dirigida pelo Ministério Cheios de Vida. A Valdilane estará conduzindo junto com a Andréia aqui, que vai poder compartilhar um pouco, né, da sua vida, das suas lutas, e seremos grandemente edificados. Que Deus abençoe a vida de cada irmã. Cada irmã. Que Deus supra as necessidades de cada uma de vocês. Que Deus renove as forças de cada uma de vocês. E que nesse tempo, agora para todos nós, que nós vivamos a nossa vida de tal forma que nos tornemos pessoas como Febe. Pessoas recomendáveis. Ou seja, pessoas que abençoam vidas. Amém? Eu queria que você baixasse a sua cabeça, que você orasse comigo nessa hora. Eu não sei se de repente nós temos alguém aqui que em algum momento dessa reflexão acabou se enxergando, se viu, porque tem necessidades que precisam ser supridas e não tem recebido muita atenção nesse sentido, ou estão um pouco cansadas porque estão servindo, estão em trânsito, ou quem sabe, pessoas que por alguma razão, motivo, circunstância, tiveram a sua história desrespeitada. Homem ou mulher, jovem ou adulto ou ancião, não importa. Nessa hora Deus quer tratar o seu coração. Nessa hora Deus me faz lembrar de uma coisa muito especial que certa vez me disse minha avó: Leonardo, quem tem que ver está vendo. Deus está contemplando você. Queria que você orasse nessa hora. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, estas vidas preciosas, às quais falo nesta hora, tanto aqui quanto na transmissão, colocá-las diante do Senhor e pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor as abençoe de maneira muito especial, restaurando seus corações, Deus, fazendo-os, ó Pai, fazendo-as perceber que o Senhor as tem cuidado e velado por elas. Eu te peço, Deus, que as feridas que porventura existam, sejam elas tratadas e saradas pelo Senhor. E assim como Febe seguiu livre para de Cencreia ir servir em Roma, que assim os teus filhos prossigam com o seu coração sarado e livre para a glória de Jesus. Abençoe cada um, Deus. É a nossa oração no nome de Cristo. Amém.